esse é o seu ponto de partida React. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que a gente sustenta um regime democrático saudável quando parece que houve uma certa desistência de um pluralismo? E aí, Pedro, pela primeira vez em 40 anos a gente vai ter uma eleição presidencial sem qualquer candidato de centro ou liberal. O que isso diz? Muita coisa? Isso diz o seguinte: os políticos, quando olham para a sociedade, acham que não há espaço para um centro. Agora, isso não é o único assunto de hoje. A gente também vai ter que falar dessa metamorfose ambulante que é Flávio Bolsonaro, que está querendo se travestir de moderado de alguma maneira. Não sabemos ainda se é. Não é, né? No entanto, a gente sabe muito bem, a gente que é aqui carioca, sabemos que ele foi forjado nos espaços obscuros da nossa Assembleia Legislativa e que isso... Flávio Bolsonaro é a Alerge no Palácio do Planalto. Que bacana. Não é não. Acho que o Brasil não está muito precisando de mais essa pedrada. Não tá. E aí, nesse sentido, fica difícil de saber se ele se parece mais com o Caiado ou se distancia dele. Vamos conversar. Pedro, eu vou começar com uma dobradinha de comentários. O Santi, ele fala o seguinte: o Pedro tá numa torcida pela direita que serve até o Caiado. Qualquer um de direita, né, Pedro? Vamos achar qualidades no democrata Caiado, que quer anistiar golpistas, mas tudo bem, segundo o Pedro. E o Cleison complementa e fala assim: o Caiado é jogador da democracia, entre aspas, te parafraseando. E essa frase do liberal Pedrinho só fortalece a máxima que quando os liberais precisam de ajuda, eles correm para o nazifascismo. É histórico. Primeiro, é falso, historicamente não é verdade. Os países que resistiram no Ocidente ao nazifascismo são os países que tinham governos firmemente liberais, Estados Unidos e Reino Unido, né? Na época Império Britânico. Então, é terminantemente falso. 2, eu acho muito curioso, porque veja, Yasmin, é verdade que havia políticos na Itália e na Alemanha que se diziam liberais e que foram para o fascismo e foram para o nazismo. Isso é verdade, isso é uma verdade histórica. Também é uma verdade histórica que havia políticos que eram socialistas e foram para o nazifascismo e foram para o fascismo. Aliás, é um político comunista que funda o fascismo, que inventa o fascismo. Benito Mussolini. Então, essa coisa assim, essa mitologia de internet, ela distorce a história, como a história de fato foi. Isso é uma bobagem. Eu declarei voto no Lula na última eleição. E eu não vou declarar voto nessa eleição. Aliás, eu neste momento não tenho mais vaga ideia de em quem que eu vou votar. Eu acho muito pobre a gente só ter o Lula como opção. E aí entra numa questão que é justamente o ponto que eu toco no vídeo a respeito de pluralidade, que é o seguinte: o que é o espaço em que você compreende que existem debates na sociedade que precisam ser travados? Entendeu? Qual é a diferença da minha posição e da posição da esquerda a respeito de anistia, a respeito de golpe, a respeito de tudo mais? Eu escrevi livros o suficiente de história do Brasil para entender a natureza do Brasil. A gente tem, dentro da sociedade brasileira, um percentual alto de pessoas que está absolutamente disposto a sacrificar a democracia por um golpe militar em momentos de crise. Isso é um problema, isso é uma doença brasileira que a gente precisa encarar de frente. Agora, diferentemente das pessoas de esquerda, as pessoas de esquerda têm muitas pessoas de esquerda têm uma ilusão que é a seguinte:
Se eu proibir que todo mundo fale de anistia, se eu proibir que a conversa sobre anistia aconteça, se eu disser que todo mundo que defende anistia de extrema direita, eu resolvo o problema. Você não resolve o problema, porque o problema é a sociedade brasileira. Este é um ponto de vista, entendeu? De que um golpe militar pode resolver os problemas do Brasil, e dois, que se um golpe é tentado não é uma coisa tão grave assim. Este é um conjunto de ideias que está entranhado na sociedade brasileira. E dá muito trabalho desentranhar. E a única maneira de você desentranhar é você ter o debate, é você conversar. E a única maneira de você ter o debate, a única maneira de você conversar é você reconhecer que podem existir pessoas razoáveis que achem que o golpe não é uma má ideia. Porque só se você reconhece que o interlocutor existe, que você pode se virar e falar, tudo bem, então vamos ter uma conversa sobre isso. Me dê espaço para te convencer do contrário. E aí, cara, tem um conjunto maior de pessoas que acha que a anistia é uma coisa razoável, porque, embora prefiram que não tivesse havido uma tentativa de golpe, veja bem, não é tão grave assim, os caras não conseguiram, então deixa rolar, vamos passar uma borracha, vamos para frente. Esse instinto de vamos fingir que não aconteceu nada, esse é um dos instintos mais profundamente enraizados no Brasil que existem. Isso essa coisa do deixa rolar, cara, esse troço é da alma do brasileiro. Vamos falar um pouco mais disso? Não, desculpa, deixa eu concluir o raciocínio. Tipo, eu sei que você tem outras perguntas, mas é que eu acho que essa discussão é uma discussão tão fundamental, entendeu? Hoje a maioria dos brasileiros acha que devia haver uma anistia. A gente está vendo isso nas pesquisas, tá? Você simplesmente partir de uma posição, todo mundo que acha que tem que ter anistia é de extrema direita, o que você está dizendo não é possível ter conversa com mais de 50% dos brasileiros. Não vai dar certo. Entendeu? Não dá para pegar um cobertor, botar em mais de metade do Brasil e com esses eu não falo. Porque com extremista você não fala. Entendeu? Não vai resolver o problema. A anistia é instintiva do temperamento brasileiro, da cultura brasileira. A gente precisa encarar a conversa sobre anistia. E a única maneira de encarar a conversa sobre anistia é reconhecer que o outro lado existe e que o outro lado é um lado com o qual precisa se conversar. Entendeu? Infelizmente, o que o Caiado representa é boa parte da direita brasileira que acha que tem que haver uma anistia. Ele simplesmente está repetindo o que a maior parte dos brasileiros acha. A gente precisa ter essa conversa. E a maior parte dos brasileiros não é extremista. A maior parte dos brasileiros está longe de ser extremista, mas acha que problema desse tipo se resolve jogando para debaixo do tapete e dando um passo à frente. Tipo, vamos fingir que não aconteceu nada. Eu acho que se você finge que não aconteceu nada, você está aí dando um incentivo para que outros golpes militares sejam tentados ali na frente. Entendeu? Nesse sentido, eu estou do lado da turma da esquerda. Eu concordo com a leitura de história que a turma da esquerda faz. E acho, como liberal, que a coisa mais grave que você pode fazer é atentar contra a democracia. Mas a gente não escapa disso simplesmente indo para a internet e gritando todo mundo que quer anistia é fascista. Primeiro porque não é verdade. E segundo porque o que você está fazendo, na verdade, é interditando essa conversa. Se a gente não tiver um espaço na sociedade para ter um amplo debate, a gente nunca teve espaço na sociedade para conversar sobre anistia. A gente vai precisar ter essa conversa sobre anistia em algum momento.
Entendeu? A gente está fugindo dessa conversa. A gente precisa começar a argumentar, a gente precisa começar... Gente, democracia é um jogo que depende de construção de consensos. Você só consegue construir consenso se você tem espaço para a conversa existir. Entendeu? Então, aí, olha, veja, quando alguém se vira e fala, esse papo de topar conversar com gente que topa anistia... Todo liberal é igual. Todo liberal, no fim das contas, está batendo palmas para fascista. Não, não é isso. Isso é uma bobagem, mas atrai um monte de aplauso na internet. Mas é uma bobagem que esconde, na verdade, é um bando de gente se escondendo da realidade. Que a democracia não é consensual no Brasil. Entendeu? E a maior parte dos brasileiros defende democracia. Mas não é 90% dos brasileiros. Não é 90% dos brasileiros. Não é um tema consensual. E quando você estende o debate para a questão da anistia, você tem um bando de pessoas que não querem um golpe militar, que eram contra um golpe militar, que deram uma fina maioria para o Lula vencer a eleição contra Jair Bolsonaro, e, no entanto, acham que tem que passar uma borracha nesse negócio. Aí, cara, as pessoas que são radicalmente contra a anistia no Brasil hoje são minoria na sociedade. E quanto mais tempo passa, menor vai ficando essa minoria. E aí você, de dentro da minoria, eu sou especialista em ser minoria, tá? De dentro da minoria ficar gritando, seu bando de fascista, isso, aquilo, você está cavando um buraco maior. Porque você não está entendendo que você precisa convencer as outras pessoas do outro lado. Isso é um jogo que envolve publicidade, isso é um jogo que envolve debate sério em artigo de jornal, isso é um jogo que envolve debate eleitoral, isso é um jogo que envolve rede social, isso é um jogo que envolve influenciadores. A gente precisa ter uma grande campanha falando com as pessoas que defendem a anistia e explicando para essas pessoas porque essa é uma ideia terrível. Por que esse negócio põe o nosso futuro, o futuro do país, em risco? A gente precisa ter essa campanha de convencimento para as pessoas. E o que a militância de esquerda na internet quer fazer é só ficar chamando essas pessoas de fascistas. Não vai dar certo. Eu queria mergulhar um pouco mais na raiz disso, com a pergunta do Dacier Almeida. Acho que é esse o nome. Ele fala que, assim, mais do que curioso, espantoso, é o quanto o eleitorado abre mão de ser rigoroso nas suas escolhas quando deixa de levar em consideração quem realmente são os candidatos, passando pano, como se eles fossem cúmplices ou estivessem com o rabo preso com os corruptos. Será que isso é algo cultural? Aqui ele está falando de corrupção, mas eu queria abrir espaço para a gente falar um pouco dessa questão, dessa raiz assim, do brasileiro, como você está trazendo, sobre essa ideia de um perdão político. Ou de que é tudo igual, talvez? Cara, eu acho que para a maior parte dos brasileiros, você vê, entende? A maior parte das pessoas não fica pensando sobre político o tempo todo. Não é o tema que comove a maior parte das pessoas. As pessoas estão pensando em que homem, que mulher que vão pegar no fim de semana, quando são solteiros. Estão pensando no jogo de futebol, entendeu? No Flamengo, no Corinthians, no Palmeiras. As pessoas estão pensando na dívida que tem no cartão de crédito e como que vão pagar. As pessoas estão pensando nas 2 horas de ir e de voltar de ônibus e de trem para chegar em casa do trabalho, entendeu? As pessoas estão pensando em Deus. Muitas coisas são mais importantes para as pessoas do que política. A maior parte das pessoas, você tem mais ou menos uns 20% dos brasileiros que
Na verdade, se você pega na pesquisa que o pessoal do More in Common fez, os brasileiros hiper engajados em política são 11% da sociedade. Entendeu? E aí você pode expandir um pouco aí para uns 30% que são hiper engajados e tem algum engajamento. Cara, isso quer dizer que 70% da sociedade, para 70% da sociedade, política é uma coisa de menor relevância. A gente sabe que para pelo menos metade da sociedade, política tem um nível de relevância muito baixo. Muito baixo. Então, o que é política para a maior parte das pessoas hoje? Política é identidade. Identidade política quer dizer que tipo de pessoa você é e como que você é reconhecido dentro do seu grupo, do grupo com o qual você convive. Então, no fim das contas, se você convive num grupo de pessoas que é mais conservador, a tendência é que você queira ser parecido com aquelas pessoas e você será mais conservador. Se você convive num grupo de pessoas que é mais identitário, a tendência é que você adote um discurso mais identitário. Se você convive num grupo de pessoas que tem uma pegada política mais sindical, que é bem diferente do identitário, a tendência é que você tenha aquele discurso mais sindical. No fim das contas, a sua persona política hoje é muito moldada por quem é o seu ciclo de amizades. Qual é o grupo de pessoas cuja aceitação, cujo reconhecimento são importantes para você. E como a gente está num momento em que na sociedade essa questão da identidade e de como você é reconhecido dentro do seu grupo se radicalizou, você tem muito pouco espaço para sair de um discurso. Então, por exemplo, se você é uma pessoa de direita, não existe espaço para você ser anti-Israel. Você tem que achar que Israel é absolutamente correto em tudo. Se você é uma pessoa de esquerda, não existe espaço para você ser anti-Palestina e pró-Israel. Você precisa achar que Israel é um Estado nazifascista, genocida, tudo mais. Porque se você bota um porém, se você bota um tom de cinza, se você bota, não, mas veja, a realidade é mais complexa, as pessoas já começam a olhar como você já não faz parte de nós. Seu caráter está em jogo. Não é caráter. O seu reconhecimento dentro do seu grupo como alguém que faz parte daquele grupo está em jogo. E nós, seres humanos, precisamos fundamentalmente de reconhecimento das pessoas próximas da gente. Eu citei Israel-Palestina, eu poderia citar o debate sobre aborto. Eu poderia citar o debate sobre racismo. Eu poderia... Qualquer um desses temas, ele imediatamente é sugado com um ponto de vista específico, com 3 ou 4 frases feitas. Você vê, você é acostumada a ler os comentários no ponto de partida. A quantidade de frases que se repetem, tanto à direita quanto à esquerda, você leu uma aí, entendeu? Como queríamos comprovar, todo liberal sempre chega perto do fascismo, sempre se esconde no fascismo, sempre. A variação dessa frase, ela é repetida, não tem nenhuma originalidade nela, não tem nenhuma verdade nela, mas é uma coisa que você precisa reafirmar. Olha, se você vai para as hostes bolsonaristas, o que eles dizem é o seguinte: todo liberal é um comunista disfarçado. A toda hora. Entendeu? Esse cara aí é um socialista fabiano. Esse cara aí é um comunista disfarçado. Esse cara aí é lambibotas do petismo. Faz o L de novo. Entendeu? A quantidade de vezes que nós liberais ouvimos isso da turma bolsonarista é o mesmo número de vezes que nós ouvimos da turma petista, como todo liberal.
está doido para se entregar para o fascismo, entendeu? E as duas coisas são uma bobagem. As duas coisas são uma recusa a tentar compreender de fato o que está sendo dito. E uma tentativa de você encaixar na coisa do contexto. Então, quando você pega o tema corrupção, a gente poderia estar falando a mesma coisa de anistia, tá? Quando você pega o tema corrupção, como é que as duas tribos se põem? As duas tribos se põem da seguinte forma. A tribo da extrema-direita, do bolsonarismo, se recusa a enxergar que Flávio Bolsonaro é um cara profundamente corrupto. Diz que a família Bolsonaro é profundamente corrupta. Eles se recusam a ver. E eles enxergam corrupção como um atributo exclusivo do petismo e da esquerda. Entendeu? Lula é o descondenado, Lula... esse é o discurso que é construído. Enquanto que a esquerda, ela parte do princípio de que a luta contra a corrupção é uma mecânica de elite para excluir a esquerda do jogo político. E se nega a enfrentar o fato de que o governo Lula foi profundamente corrupto. Então, veja, o problema não tem nada a ver com as pessoas estarem vendo, algumas pessoas estarem vendo os fatos e outras pessoas não estarem vendo os fatos. Hoje, da maneira como a dinâmica do debate político se dá, principalmente nas redes sociais, os fatos nunca estão em questão. O que está sempre em questão é você reiterar que você faz parte da sua tribo. Então tem frases que você precisa repetir. Tem ideias que você precisa ter. E que você nunca pode questionar. É claro que tem exceções. E eu sou muito feliz de ver, dentre os comentaristas, um número muito maior de exceções, entendeu? Pessoas que estão realmente pensando com a própria cabeça e tendo ideias que não são necessariamente ditadas. Eu acho que a gente no meio atrai um público assim. Mas é claro que a gente também vai ver muita gente que às vezes, e eu não acho, Yasmin, que seja uma coisa assim do tipo as pessoas estão fazendo por mal, ou as pessoas estão fazendo... É simplesmente a mecânica de como o debate político está se dando nas sociedades do Ocidente hoje em dia. Até porque os algoritmos das redes sociais, eles incentivam, entendeu? O custo social de você ter ideias diferentes é muito alto. É você não pertencer a grupo nenhum. Você está se sentindo assim, Pedro? Foi um desabafo? Não, cara, veja, eu tô num ambiente, eu tenho muita sorte, Yasmin. Eu vivo num ambiente familiar que está na política do Brasil de alguma forma, ou com políticos, ou com jornalistas, ou com... há muitas gerações. E meu pai, por exemplo, minha mãe já morreu, mas meu pai, por exemplo, é um cara que tem ideias muito diferentes das minhas. Meu pai é um desenvolvimentista. Meu pai pensa com uma cabeça de centro-esquerda, ele é um social-democrata, eu diria, e economicamente é um desenvolvimentista. Mas o bisavô dele, que é uma figura que é muito importante para ele e que, de certa forma, incutiu nele alguns princípios muito radicais que ele incutiu em mim, era um liberal da Primeira República, foi deputado constituinte em 34, esse meu bisavô, que era avô dele. Eu falei que era bisavô dele, era meu bisavô. Corrigir agora, não, era meu bisavô, avô dele. O velho Justo de Moraes, Justo Mendes de Moraes. O meu bisavô era um gaúcho que foi deputado por São Paulo e que
Cara, ele era muito liberal. E na crença liberal dele, a coisa mais importante era o pluralismo. Então, as filhas e os filhos, tipo, tinha professor luterano, tinha professor judeu, tinha professor católico. As famílias da elite tinham tutores, né? Todo mundo se formou, todo mundo tinha diploma universitário, as mulheres e os homens. E assim como você tinha tutores de todas as religiões, você tinha tutores de todos os grupos políticos. Essa coisa do pluralismo do meu bisavô era tão radical que a minha tia-avó, tia do meu pai, irmã da minha avó, que me ensinou a ler, morreu stalinista, prestista. E o tio Luiz, que morreu antes de eu conseguir ter memória dele, era integralista, era fascista. Então, minha avó, a mãe do meu pai, era liberal. Realmente os filhos, são muitos filhos, os filhos todos do vovô Justo, do bisavô, desse meu bisavô, eles foram para... Acho que ninguém desenvolveu uma religião de fato. Tá? Imagino que o tio Luiz fosse o cara mais católico, porque os reacionários fascistas daquela época tendiam a ser católicos. Mas a maior parte das pessoas não tinha religião e todo mundo foi para um lado muito diferente ideológico. E meu pai saiu isso. Meu pai saiu um cara com uma formação marxista, entendeu que hoje é um cara mais social-democrata, tipo um cara mais de centro-esquerda, mas muito desenvolvimentista, é muito diferente do que eu sou e do que minha irmã é, e do que meu irmão é. E isso na nossa família sempre foi uma coisa de... primeiro, você realmente incentivado a olhar para o mundo com os seus olhos e não com os olhos dos seus pais. Por acaso, a família da minha mãe era a mesma coisa. Então, esse incentivo à independência é muito forte. Eu realmente cheguei por conta própria ao que eu penso do mundo. E meus irmãos também chegaram por conta própria em cima das coisas. E minha irmã concorda comigo, meu irmão está bem à minha direita e da minha irmã. Com o pai que nós tivemos, com a mãe que tivemos. Quando eu nasci, minha mãe era comunista. Entende? Minha mãe, quando morreu, já não era, não. Minha mãe, eu acho que ela morreu bastante cedo, mas ela estava se tornando uma liberal no fim da vida. E quando eu olho para minha gama de amigos, eu tenho essa sorte. Eu acho que também tem a ver um pouco com maturidade e com ser uma pessoa que se envolveu com política desde muito cedo. Quando eu olho para a maior parte dos meus amigos queridos, pelo menos metade não pensa como eu. E isso faz da conversa interessante. Entendeu? Ninguém acha... mas eu tenho uma sorte, para alguém que gosta muito de política, de viver num ambiente de pessoas muito politizadas e muito dedicadas ao pluralismo. Então, não, eu não me sinto sozinho. Tá bom, tá respondido. Pedro, eu vou caminhar agora para... Eu achei tão interessante esse comentário do Heitor, que eu acho que ele passeia pela questão da, entre aspas, moderação do Flávio Bolsonaro e de Ronaldo Caiado, de alguma maneira, mas ele tá trazendo uma outra provocação para você que eu acho que você vai gostar de responder, você vai se sentir provocado. Ele diz assim: Pedro, em comentários de postagens não se pode fazer, por falta de espaço, um debate adequado. Dito isso, a minha impressão é que, em essência, a tua leitura do Brasil parte de um lugar tão recortado que só se sustenta na teoria. É como se você fizesse o caminho não de analisar o país e formular a teoria, mas de pegar a teoria e tentar encaixar o país. Daí sempre o sentimento de que algo nunca está batendo. Só a cargo de exemplo, o que você chama de centro no Brasil, o colega jornalista José Roberto de Toledo chama de arenão. E você sabe bem o que isso significa. Acho que ele tem razão nessa avaliação simples e aqueles caras não se parecem nada com a
a tua definição de liberal. Acho que ele está confundindo duas coisas, mas vamos seguir. O mesmo se repete em diversas outras análises em que se centraliza nessa divisão de socialista, liberal e conservador. Eu te assisto sempre, exatamente para saber o que liberais de verdade estão dizendo. Mas sempre fico um pouco frustrado. Talvez tudo se deva ao afã de parecer moderado. Mas você acaba considerando moderado no Brasil o que não tem moderação alguma. Não, vamos lá. Sim, ele tá confundindo as coisas e vamos lá. O Toledo é possivelmente o jornalista que mais entende de pesquisa eleitoral no Brasil. É um cara que eu respeito imensamente, mas o que ele chama de arenão é o centrão, que não é o centro político. O centrão é de direita. Pra confundir mesmo, né? O que acontece? Por que o Centrão ganhou esse apelido? Esse apelido foi dado por um político chamado Roberto Cardoso Alves. O Robertão, no período ele era ministro do Sarney e era um dos principais interlocutores do governo Sarney com a Assembleia Nacional Constituinte. E quando acabou a ditadura militar, a direita ficou com uma fama tão ruim que ninguém queria se dizer de direita. E uma das maneiras que a turma de direita no Congresso Nacional encontrou de se esconder foi dizer, não, nós não somos de direita, nós somos de centro. Tipo, de repente, naquela época no Brasil, deixou de haver direita. Imagina. E aí virou esse apelido, que é um apelido jocoso, entendeu? Das pessoas olhando para... Isso aqui não é centro, né? Isso aí é o centrão. Que é um apelido... Mas que é um apelido que, no fim das contas, é um apelido que se aplica a um conjunto de parlamentares em que, para eles, ideologia é uma coisa pouco importante. Porque o que os elege, o que nos elege, dá 2/3 da Câmara dos Deputados, são os 300 deputados. O que os elege não é um voto ideológico, o que os elege é um voto regional. Então, para eles é muito mais importante representar uma determinada região, um município ou um conjunto de municípios, do que representar um conjunto de ideias. Você tem deputados como toda a esquerda, e como alguns deputados de direita, principalmente no PL e no Novo, que são eleitos por conta das suas ideias. Mas quando você olha para a maior parte dos deputados, eles são essa coisa que, embora tendam a ser conservadores, porque eles vêm do interior e o interior brasileiro é mais conservador, o jogo deles é menos ideológico e muito mais uma coisa pragmática de eu preciso de grana de emenda para levar para o meu município, porque esse negócio vai me permitir fazer um discurso lá que eu trouxe alguma coisa para o município, e isso é o que me mantém sendo eleito. Então, é por isso daí que vem o apelido Centrão, tá certo? Não tem absolutamente nada a ver com centro político. O Centrão é maioria na Câmara dos Deputados. O centro político é minoria, não só na Câmara, que é praticamente inexistente, como é minoria, 6,5% na nossa pesquisa, 7% na Quest, é minoria no Brasil. É um pedaço muito pequeno da sociedade, principalmente de pessoas na classe média urbana tradicional com diploma superior. É um corte muito pequeno. Mais de metade das pessoas de centro no Brasil moram na cidade de São Paulo. É muito pequeno mesmo dentro da sociedade brasileira. Então, quando eu falo de ideologia política, o que eu estou falando não é que o seu Zé, que trabalha no botequim, que trabalha como atendente no balcão do botequim aqui ao lado e vende suco. É que aqui os nossos botequins têm as casas de suco, né? Aquelas de esquina. Sim. Aí tem o seu Zé ali que faz um suco de laranja com acerola maravilhoso. E de vez em quando eu converso com ele, se eu perguntar para ele se ele é socialista, se ele é conservador, se ele é liberal, ele não tem a mais vaga ideia. Mas ele é uma dessas três coisas. As pessoas têm uma ideologia, queiram elas, queiram não. Isso é... Porque, veja, você tem uma maneira que às vezes você acha que é uma maneira instintiva de compreender o mundo.
E você não está de todo errado quando você acha que essa maneira é instintiva, porque parte dela vem do seu temperamento, que vem da sua carga genética. Agora, parte dela... Por que eu falo do temperamento? Tem pessoas que são mais extrovertidas. Elas se sentem mais à vontade quando tem pessoas diferentes ao redor. Entendeu? Com culturas diferentes, com sotaques diferentes. Para algumas pessoas, essa diferença causa fascínio. Para outras pessoas, muita gente diferente ao redor intimida, entendeu? Você se sente, eu não estou mais confortável aqui. Você não controla muito esse tipo de temperamento. Agora, se você é uma pessoa que está muito à vontade com gente muito diferente, se isso é uma coisa que te fascina, você tende à esquerda do espectro. Se você está desconfortável com ambientes muito diferentes, se aquilo te intimida um pouco, você tende a estar à direita do espectro. E aí, esse troço, você bota algumas camadas culturais e tem alguns valores, entendeu? Como é que você acha que a sociedade se organiza? Se você acha que a sociedade se organiza porque os poderosos estão oprimindo quem está ferrado... Entendeu? Às vezes você não teve uma aula de ciência política, às vezes você não completou o primário, mas você olha e a sua leitura da sociedade cara, tem uma turma com poder e essa turma mantém todo mundo aqui embaixo onde está. Entendeu? Usando o poder. Você pode não saber que você é um socialista, mas você é um socialista. Agora, você também pode ter uma visão de que não, a sociedade está em equilíbrio. As coisas são assim, entendeu? Porque Deus quis. Porque ao longo da história a gente foi se organizando assim. E não mexe, porque se você quer mexer demais, se você quer chacoalhar demais, você traz desequilíbrio, você traz desordem. Desordem é perigoso. Você é uma pessoa conservadora. E esse é um conservadorismo que a gente consegue enxergar em Ronaldo Caiado. A gente consegue nitidamente enxergar no Ronaldo Caiado. Ele é um tradicionalista, ele é alguém que é a tradição, que tem um conservador que acha que é o mercado que traz equilíbrio para a sociedade, tem um conservador que acha que é Deus que traz equilíbrio para a sociedade, tem um conservador que acha que o peso da história, a tradição traz equilíbrio para a sociedade. Tudo já foi experimentado antes de nós, como chegou porque as melancias se ajeitaram no caminhão e já ficou tudo paradinho, não está mais uma coisa balançando para um lado para o outro. Então é isso. O Caiado é esse tipo de conservador. Aquele que acha que a tradição trouxe um equilíbrio. E tem o liberal, que acha que cada pessoa é por si e o que você tem que dar é, desde cedo, ferramentas para as pessoas poderem desenvolverem o seu melhor. Entendeu? Educação, alimentação, saúde, entendeu? A saúde é essencial. Você dá para as pessoas, estimula as pessoas a sonharem e que cada um possa perseguir o seu sonho. Você vê a sociedade como esse conjunto de pessoas. Você é um liberal. Então, quando eu me viro e falo ideologias existem, aí o cara se vira e fala, não, mas a política não é isso. Esquece política. Você tem uma ideologia mesmo que você não saiba. E quando eu tento explicar o que as ideologias são, quando eu tento desmontar ali as visões de cada ideologia, é para você perceber que você tem um jeito de entender o mundo. Entendeu? Isso é uma ideologia. Se você for estudar os grandes filósofos da sua ideologia, e todas as ideologias, tem gente brilhante que pensou muito profundamente sobre aquilo, você vai aprender pra cacete. E você vai refinar aquela maneira que você meio que instintivamente já tem de ver. Agora, Pedro, esse liberalismo, esse centro político do qual você fala, não tem nada a ver com a moderação que Flávio Bolsonaro está tentando trazer para esse debate. Eu acho que essa também é uma discussão. Não, aquele fingimento. Moderado, no caso, a gente sempre pensa, é estar no meio.
é estar entre a esquerda e a direita, e passa muito uma ideia de possibilidade de diálogo, quando você diz que você está no meio. Mas isso é muito diferente do que é o centro político. A moderação e a possibilidade de diálogo, no fim das contas, vem pelo seguinte: por conta da maneira como o liberal vê o mundo, ele concorda com a esquerda que há opressão e que você precisa ter regras para diminuir o efeito da opressão sobre as pessoas. O liberal concorda com isso. O liberal vai discordar do diagnóstico da esquerda a respeito de onde vem a opressão. A esquerda acha que é uma elite, que é um conjunto de pessoas que quer quebrar a coisa. Luta de classes. Luta de classes. Luta de classes se você for um socialismo marxista. Mas existem algumas outras maneiras de ver isso, mas uma parte é isso mesmo, luta de classes. O liberal acha que não. A gente é só fruto da história que nos trouxe até aqui. E com técnica, com ciência, com estudo, você vai mexendo nas regras da sociedade e vai ajeitando e tudo bem. Entendeu? Mas no fim das contas, como ambos enxergam a opressão, pouco importa de onde vem a opressão, porque dá para chegar a um acordo a respeito de que tipo de política pode melhorar a vida de quem está ferrado. Tá certo? A quem tem menos acesso a poder. Dá para liberais conversarem com a esquerda e chegarem a consensos a respeito de política pública para resolver esses problemas. Isso é perfeitamente possível porque você discorda da causa, mas você concorda com o efeito. Agora, por outro lado, o liberal olha para o conservador e concorda com o conservador que o Estado não consegue fazer tudo. Entendeu? O conservador não quer que o Estado saia mexendo demais nas coisas, porque ele tem medo de que o Estado estrague as coisas. Não, o liberal acha que tem que mexer. Entendeu? Tem que mexer, tem que regular, tem que ter política pública, precisa. O liberal acha que tem que ter. Agora, o liberal concorda que o Estado não tem esse poder todo de sair moldando a sociedade e a economia ao seu bel prazer. O liberal reconhece que existem dinâmicas na sociedade que são delicadas e que você nunca consegue planejar de cima exatamente o que a sociedade vai ser. A esquerda tem um pouco essa ilusão. Entendeu? De que você tem uma autocapacidade que é como se o Estado, como se a sociedade e a economia fosse uma massinha de modelar, que se você tem poder o suficiente, você vai lá e você faz a escultura que você quer. A gente enxerga um pouco mais como se fosse um gel, entendeu? Você pode dar uma forma, o troço volta para outro lugar. Então, nesse sentido, a gente tem muita conversa para ter com os conservadores. Então, a moderação, esse lugar de diálogo do centro político ou do liberal... Que não é o centrão. Que não é o centrão. Ele não vem de uma coisa de... são moderados, Não. Ele vem do fato de que liberais têm ideias que compartilham com conservadores. As ideias liberais são muito mais compatíveis com as ideias conservadoras do que as ideias socialistas. As ideias socialistas não têm quase que nenhum contato com as ideias conservadoras. Agora, simultaneamente, as ideias liberais têm muito mais contato com as ideias socialistas do que as ideias conservadoras. Por quê? Porque as ideias conservadoras não têm ponto de contato com as ideias socialistas. O liberal é o sujeito que tem ponto de contato com os dois. Então, para o liberal, naturalmente, é mais fácil chegar a acordo com um lado e com o outro. Porque ele tem pontos de contato com um lado e com o outro. É por isso que a gente fala que está no centro, entre direita e esquerda. Porque esquerda e direita não se tocam, existe uma coisa no meio. Entende? Então isso não é uma abstração, isso é uma maneira de você descrever, a coisa centro, esquerda e direita é uma metáfora para você descrever algo que existe de fato nas pessoas, que é como parte
a compreensão que as pessoas têm no mundo. Pedro, tem tanta coisa que ainda dá pra gente falar desse assunto, mas eu vou ter que te liberar. E Flávio Bolsonaro é um reacionário. Ah, bom, perfeito. Ele é um Bolsonaro. Chegou aquele momento que assim, se eu não deixei você falar alguma coisa, agora é a hora que você tem que falar suas declarações de Não, eu só preciso deixar esse troço claro. Tem um pedaço da esquerda que acha que Caiado e Flávio são a mesma coisa. Não são. Não são. Você precisa botar um matiz aí e ser capaz de botar óculos para enxergar os tons de cinza. Porque defender anistia não é defender golpe. Eu acho que não devia nem haver defesa de anistia, mas eu entendo que a gente só vai conseguir mudar a ideia das pessoas se a gente tiver uma conversa séria sobre isso. Defender anistia não é a mesma coisa que defender golpe. O Flávio Bolsonaro defende golpe e anistia. O Caiado defende anistia. É muito ruim para o Brasil se a gente tiver uma anistia. É muito importante que quem tentou golpe pela primeira vez seja condenado e fique na cadeia. Mas a gente não consegue impor isso sem a gente ter um diálogo e tentar construir um consenso a respeito disso na sociedade. Eu só consigo lembrar daquele meme do diálogo, que é aquele taco de beisebol, sabe? Diálogo. Porque é como eu sinto que é nas redes. Mas nas redes é assim mesmo. Pedro, eu vou te liberar então agora. Tá bom. Muito obrigado. Até semana que vem? Até semana que vem. Você sabe em qual Brasil você vive? Porque a gente tem 5 Brasis. E olha, a maioria de nós só conhece o Brasil da nossa bolha. Eu passei meses investigando isso. Virou uma série original no streaming do Meio. Ponto de partida da série Nós Brasileiros. É o tipo de produção que não existe em nenhum outro lugar. Está disponível para quem assina o Premium. Se você quer entender o país de verdade, não a versão que cabe nos shorts, o link está na descrição.